Hola, hola Lorena, sé bienvenida, ¿cómo estás? Hola Erika, muy bien. ¿Y tú? Bien, también les doy las bienvenidas también a los que nos acompañan aquí por la grabación de una clase más del proyecto Se Liga no Enem. Sean bienvenidos todas, todos. Estamos aquí con la parte 2 en ese momento de una clase pensada para que los estudiantes se acerquen a la prueba de Enem de lengua extranjera y por lo tanto, como una gran parcera, aquí hoy Lorena para ayudarnos a entender la parte técnica, la dinámica de las cuestiones, pero también asociar todos los aspectos textuales y contextuales para una buena interpretación, ¿no es, Lorena? Lo que tenemos para hoy. Así es. Muchísimas gracias por la invitación de ese proyecto tan importante para estos chicos que van a hacer el examen, el Enem. Bom, pessoal, nós vamos continuar de maneira bilíngue, né? A professora Érica já havia comentado isso no primeiro vídeo. E vamos retomar, né, alguns vocábulos que nós aprendemos lá. Quem não assistiu o primeiro vídeo é importante, né? Acho que está gravado no canal, né, professora? E hoje a gente vai trabalhar, né, com a parte mais técnica da prova. Vamos conhecer a prova, vamos ver o que o Enem traz aí de questões, como ele apresenta algumas temáticas, né? É importante lembrar que o Enem é uma prova de atualidades, então a sua leitura em português mesmo tem que estar em dia, você tem que estar aí por dentro do que está acontecendo não só no Brasil, mas no mundo também. E por que não aí no nosso mundo hispânico, né? Que sempre também vão aparecer elementos do mundo hispânico, certo? Então, a gente vai relembrar aí alguns pontos citados, né, importantes na primeira aula, mas vamos ver como é que eles vão ser aplicados, como é que eles vão aparecer na sua prova, ok? Então, vamos lá, Érica, vamos começar com a nossa projeção? Enquanto a professora Lorena vai projetando aí as questões, né, a parte textual, vou pedir para quem estiver nos assistindo aqui, deixe seus comentários na aba do chat, diga de qual cidade você é, qual tipo de prova você vai fazer, né, se é a prova presencial, se é a prova não presencial, vamos interagindo aí durante essa aula. Com você, Lorena. Então, vamos lá, pessoal. Para hoje, além de relembrar alguns pontos que eu havia citado, nós vamos ver diretamente algumas questões mais recentes de língua espanhola, né, que apareceram no Enem, ok? E aí, eu anotei aqui para a gente não esquecer alguns pontos importantes para a gente iniciar, né? Eu já falei para vocês que o Enem é uma prova de atualidades, isso do início ao fim. Então, independente da matéria que você esteja realizando as suas questões ali, é importante que você esteja atualizado com a sua leitura em dia, ok? Claro, né? São 5 questõezinhas, é a sua primeira prova, então você vai abrir o seu caderno de prova, você vai dar de cara ali com a prova de língua estrangeira, tá? Então, nós temos 5 questões ali que vão se dividir em textos literários, essa, inclusive, é a questãozinha que a gente tem que pôr um pouquinho mais de atenção, porque ela é um pouquinho mais subjetiva, tá? Podem aparecer artigos para vocês, que trazem temas culturais, sociais, políticos, claro, né, vez ou outra, sobre países, né, de língua espanhola, que mais que a gente tinha que falar aqui? Cultura, tá bom? Pode ser que apareça aí um texto não verbal, que pode ser publicitário, pode ser uma história em quadrinhos, a gente falou lá na primeira aula, beleza? E o que a gente vai ter que se atentar aqui? Pessoal, é muito importante que você preste atenção no comando da questão, tá? O que é isso, professora? Quando você for ler a sua prova ali, né, muitos alunos têm o costume aí, muitas vezes passado aí pelos professores, né, como uma questão técnica, de ler primeiro a questão. Se você tem esse costume de ir lá na questão antes de ler o texto, tudo bem, não tem problema. Mas não despreze o texto, ok? Nem sempre você vai conseguir a sua resposta correta lendo apenas a questão e deduzindo algumas coisas, não. Até porque tem outros elementos que a gente considerou na primeira aula, por exemplo,
palavras heterossemânticas que podem ser uma armadilha neste momento, ok? Então, você vai ler a sua questão, tudo bem, não tem problema. Leia o comando, o que a questão quer? É sobre uma expressão que está lá no texto? É sobre o título? Tá? É sobre aí uma associação que você vai ter que fazer com o seu conhecimento prévio. Então, tome cuidado com o que a questão está pedindo. É importante que você, lá no momento que você esteja lendo, sublinhe o que você entendeu ali como comando da questão, ok? Então, vamos aí para a primeira questão, né, professora? Para a gente já ver esses aspectos aí aplicados mesmo. Vamos reconhecer. Você quer ler, Érica, nossa história aí, nossa questão? Ok, posso ler sim. Só relembrando que a professora Lorena colocou, a gente intitulou essa aula justamente com os aspectos textuais e contextuais, justamente porque o que é textual é tudo aquilo que a língua, né, se propõe a trazer como estrutura linguística, como vocabulário. A professora Lorena mencionou os heterossemânticos, mas todas as categorias gramaticais que a língua dispõe, né, como línguas irmãs, português e espanhol, vocês vão ter muitas facilidades em encontrar semelhanças. Porém, muitas vezes um aspecto que identifica a palavra na grafia é aquilo que vai distingui-lo no sentido, e é o texto, o contexto que vai te dar essas respostas na hora de identificar a resposta correta, né? Sim. Então, vamos lá. Essa questão... Só uma questão, Érica. A gente vai começar aqui lendo o texto, tá? A gente vai começar lendo o texto e já contextualizando por que a gente está explicando. Como eu disse, se você tem o costume de ler a questão primeiro, tudo bem, mas nunca despreze o texto, ok? Vamos lá, professora. Ok, de acordo. Questão 1. Cuenta la historia que cuando Cristóbal Colón llegó a América estaba bastante confundido. No solo pensaba que había llegado a la India, sino que cuando empezó a probar nuevos alimentos, los bautizó como bien pudo. Tal fue el caso del Chile, al que este intrépido explorador llamó pimienta porque sus frutos picaban. La difusión de esta especie en Europa se dio rápidamente. A España llegó en 1493, gracias a que Colón la llevó a uno de sus viajes. Más tarde, a mediados del siglo XVI, el Chile hizo su aparición en Italia, Alemania e Inglaterra. De inmediato comenzó a ser parte de la gastronomía mediterránea, donde lo utilizaban para condimentar y dar color a diversos platos. Duque JM, Chile, ají, pimiento morrón. Bom, temos aí, pessoal, uma questão cultural, né? Com aspectos aí do mundo hispânico, tá? Só que, vamos ter cuidado, vamos lá ler a questão primeiro, né? Quando Cristóvão Colombo... detalhe, a sua questão sempre vai estar em português, ok? Então, quando Cristóvão Colombo chegou à América, deparou-se com o Chile. Cuidado, o Chile aí não é o país, tá? Tem letra minúscula, né? Até pelo contexto lá, no texto dá para a gente entender isso, mas vale a lembrança. A partir da leitura do texto, desprende-se que o Chile é um... E aí? Temos lá, fruta tropical americana, especiaria comestível picante, erva originária do Mediterrâneo, condimento apimentado espanhol, ingrediente gastronômico indiano. Antes de você pensar na sua resposta, eu quero chamar a atenção aí para 3 pontos que você não pode deixar de olhar nas suas questões. Isso serve só para a prova de língua espanhola? Não, tá? Quais são esses 3 pontos? Pessoal, pode ser que uma das suas alternativas, além daquela que é considerada correta, também seja correta. Como assim? Não tem 2 alternativas corretas. Sim, ela pode estar correta, mas ela não responde à sua questão. O seu comando, lembra que a gente falou lá do comando, né? Então, o que o texto, o que a questão quer saber? A partir da leitura do texto, pense que o Chile então quer saber o que é esse Chile. Esse é o seu comando. Beleza. Não significa que alguma dessas alternativas, além daquela que é considerada correta, esteja errada. Então, cuidado com isso, tá? Então, você tem possibilidade de ter alternativas corretas, mas que não respondem a sua questão. Esse é o primeiro ponto, tá? O segundo é que
metade da sua alternativa pode estar correta. Eu tenho certeza que nessa questão dá para a gente identificar uma alternativa como essa. Já vou deixar vocês observarem, tá? Então, a metade da sua alternativa está correta. Chega lá no finalzinho, tem alguma coisa errada, tá? E palavras que aparecem na sua alternativa que também estão lá no texto, mas de maneira diferente, ou seja, lá na sua alternativa ela pode estar totalmente fora do contexto que aparece lá no seu texto. Então, são os 3 pontos importantes. Vamos voltar aqui no texto, né, para a gente dar uma olhadinha aí. Érica, quer acrescentar alguma coisa, por enquanto? Não, só incluir, na verdade não acrescentar, só incluir o fato de que esse acercamento ao texto, né, que a gente falava sobre os conhecimentos prévios, é a hora que, se você faz uma leitura apenas do comando e não se dedicou previamente ao texto, você despreza boa parte do seu conhecimento teórico, porque o texto ele vem te envolvendo, ele vem trazendo informações. Primeiro, são informações, aqui a professora Lorena mencionou, são informações culturais, mas também ele vem trazendo um monte de palavras que são cognatas, que começam a te dar segurança sobre aquilo que o texto, né, que o texto traz de informação central. E aí, nisso, vale a pena, né, essa retomada ao texto antes de se arriscar, de repente, numa questão que está metade correta, metade incorreta. Com certeza. E, às vezes, o aluno pode se questionar nesse momento, né, quando a professora fala dessa retomada, mas eu vou perder tempo. Não, não é bem assim, tá? É para isso que a gente tem que ter essa prática, né? A gente tem que realmente se dedicar aí a resolver essas provas anteriores, para que a gente tenha essa facilidade, você não perca tanto tempo, né? E quando a sua leitura está ali mais assídua, você consegue rapidamente voltar ao texto e a questão sem perder tanto tempo. Mas é importante garantir essas 5 questões, né, do que você sair marcando de qualquer jeito e você perder uma questão ali que você poderia ter acertado e, por que não, essa questão de colocar dentro ou fora ali do curso que você quer fazer na universidade, tá? Então, é muito importante. Então, vamos lá. Olha só. Tal foi o caso del Chile, que esse intrépido explorador chamou pimienta. Lembra do cognato aí que a professora comentou? O que a gente conhece como pimienta? Porque seus frutos picavam, né? O que a pimenta, nesse caso, faz? O que a gente conhece? O que acontece quando a gente põe uma pimenta na boca, professora? Você já comeu uma pimenta? O ardor, a ardência, né? Quem não com as comidas mexicanas? Pois exatamente. Então, ou baianas, no caso do Brasil, né? Exatamente. Então, o que a gente consegue entender isso rapidamente, porque o texto ele não está tão extenso para te confundir, né? Que esse chile seria a pimenta. Ok, até aí tudo bem, não tem problema. A difusão dessa espécie na Europa se dio rapidamente à Espanha. Então, vejam que a palavra Espanha aparece aí, né? Mas que ela se difundiu rapidamente na Espanha. Chegou em 1493, graças a que Colón la llevó en uno de sus viajes, tá? Más tarde, a mediados del siglo XVI, el Chile hizo su aparición en Italia, Alemania e Inglaterra. De inmediato comenzó a ser parte de la gastronomía mediterránea, donde lo utilizaban para condimentar y dar dar color a diversos pratos. Quando você vem aqui, a alternativa A fala assim, o Chile é uma fruta tropical americana. Opa, aparece a palavra fruto lá no texto? Sim, né? Mas não como fruta tropical americana. Então, essa alternativa a gente vai descartar. Especiaria comestível picante. Opa, professora, apareceu especiaria picante, vamos deixar ela aí, tá? Erva originária do Mediterrâneo. Erva, não. É um fruto, mas não é uma erva, tá? Então, isso não aparece lá no texto. Então, a palavra ervinha vai desconsiderar a letra C. Condimento apimentado espanhol. Opa! Pimenta, apimentado, tudo bem. Mas ela é espanhola? Ou ela chegou à Espanha depois? Então, veja bem, condimento apimentado, ok. Mas é espanhol? Lembra que eu falei da metade da minha alternativa correta? E o restinho ali às vezes está errado? Cuidado aí.
Ingrediente gastronômico. Ok até aí. Mas é indiano? Não, não é. Então, o que a gente pode ver aqui? A nossa alternativa correta vai ser letra B, especiaria comestível picante. Eu não sei se vocês conseguiram perceber aqueles 3 pontinhos que foram citados, né? Alternativas, às vezes, que são corretas, mas que não respondem a pergunta, não foi o nosso caso aqui. Mas sim, aquele ponto da metade da questão está correto e o finalzinho está errado, né? Como é o caso da letra B, condimento apimentado, beleza, mas não é espanhol, tá? E palavras que aparecem no texto, mas que vêm descontextualizadas. Por exemplo, a palavra fruta aí na letra A e indiano, né, na letra E, que também aparece no texto, né, no caso das Índias e não indiano, né, mas que pode te confundir, ok? Professor, algum comentário para acrescentar Só aqui? reforçando esse ponto que você falou sobre a questão estar metade correta, metade incorreta, a letra A se opõe à letra D, né? Porque, em parte, a origem é americana da letra A, sim, porque é a primeira linha do texto. Sim. Se o aluno se prendeu ali, é quando Cristóbal Colón chegou à América, porém, fruta tropical. E a letra D, justamente o contrário, é um condimento apimentado, mas não de origem espanhola. Né? Só para a gente ficar atento, como você disse, o aluno, o estudante, o leitor perspicaz, ele começa a atacar esses pontos, e aí, nesse sentido, de repente, ele ganha mais tempo lá no comando e nas questões, se ele tivesse dedicado melhor à leitura do texto, né? Mas, como você disse, para isso precisa perspicácia, precisa prática, para poder estar atento e ganhar tempo, mas também qualidade nas respostas, né? Claro, a gente também não pode pensar em colher frutos se a gente não plantou, né? Então, aqui a gente está dando essas dicas, mas é importante que o aluno tenha se dedicado, né, Érica? A gente não se dedica só para a prova de matemática, de física, essas matérias que a gente costuma aí considerar mais difíceis, né? Então, vamos para a próxima questão. Vamos lá. Continuo com a leitura ou você quer ler? Pode continuar. Estou aqui ao serviço. Questão 2, en español, carta de despedida a Fidel Castro, a Fidel, abril de 1965. Me recuerdo en esta hora de muchas cosas, de cuando te conocí en casa de María Antonia, de cuando me propusiste venir, de toda la tensión de los preparativos. Un día pasaron preguntando a quién se debía avisar en caso de muerte y la posibilidad real del hecho nos golpeó a todos. Después supimos que era cierto, que era una revolución, que en una revolución se triunfa o se muere, si es verdadera. Muchos compañeros quedaron a lo largo del camino hacia la victoria. Hoy todo tiene un tono menos dramático porque somos más maduros, pero el hecho se repite. Siento que he cumplido la parte de mi deber que me ataba a la revolución cubana en su territorio y me despido de ti, de los compañeros de tu pueblo que ya es mío, Che Guevara. Muito bem. Quem não conhece o Che ou já ouviu falar no Che Guevara? Não vi uma camiseta do Che por aí. Quando viu a camiseta do Che por aí, né? O que eu quero chamar a atenção aqui, pessoal? Olha lá o título, Carta de Despedida a Fidel. Então, a quem se direciona essa carta de despedida? A Fidel, né? E a gente tem ali no final do texto, né, o Che, ok? Bom, antes da gente ir para as questões e para os pontos que eu tenho destacado, eu gostaria só de retomar lá a nossa primeira aula, o primeiro vídeo, né? Quando eu falei de algumas palavras aleatórias, alguns verbos totalmente diferentes em relação ao português. E olha só, apareceu um deles aqui, ó, o verbo quedaram, que é o verbo quedar, né? De ficar, de permanecer, que é tão diferente em relação ao português. Ele aparece muito, ele é muito comum, tá? Outra palavrinha é uma preposição ásia. Gente, que já apareceu demais em Enem, mas também já apareceu em vestibulares como pergunta aí gramatical, né? Lembrando que esse ásia, essa preposição dá a ideia de direção a, em direção à la vitória, por exemplo. Então, só retomando palavras que a gente havia comentado lá no primeiro vídeo, tá? Vamos lá para a nossa questão. No fragmento da carta que escreveu a Fidel Castro, antes de deixar Cuba,
Che Guevara. Então, ó, a própria questão já está te falando aí. Quem escreveu a carta, né? Foi Che, só está numa ordem indireta aí, né? O Che escreveu a quem? A Fidel, que é outro personagem, né, da história, né, Erika? Acho que quem nunca ouviu falar, né? Quando a gente escuta Cuba, quem nunca ouviu falar em Fidel, tá? Então, vamos aí às nossas alternativas. Não se esqueçam dos 3 pontinhos, que eu não quero ficar repetindo aqui até o final, né? Então, vamos lá. A alternativa pode estar correta, mas não responde a sua pergunta. Metade da questão pode estar correta e o finalzinho errado, tá? E palavras que aparecem no texto e na alternativa, mas que estão descontextualizadas. Então, vamos lá. Então, no fragmento da carta que escreveu a Fidel Castro antes de deixar Cuba, Che Guevara associa sua aceitação da morte a um convite que recebeu de Fidel Castro. Ora, ele fala de morte lá no texto? Sim, mas será que está dentro do mesmo contexto? A gente pode voltar lá, tá? Letra B. Questiona se o triunfo de um processo revolucionário exige conflito armado. Fala-se de um processo revolucionário? Sim. Mas será que ele fala que existe um conflito armado? Então, vamos lá. Comenta o abalo que os dois sentiram diante da possibilidade de morrer em combate. Novamente aí sobre a morte, é esse ponto aí sobre a morte que o texto fala. Letra D, destaca que os conflitos dramáticos são esquecidos com o passar do tempo. Salienta as imprudências que ressaltaram na morte de muitos companheiros. Resultaram. Resultaram. Resultado, desculpa, pessoal, na morte de muitos companheiros. Pessoal, de 5 alternativas, 3 falaram sobre o quê? Professora, você deu essa observada? Não, eu preciso voltar no texto, Lorena, vamos? Olha só, 3 falaram da morte, se você prestar atenção, que é a letra A, aceitação da morte, letra C, possibilidade de morrer, e letra E, salienta as imprudências que resultaram na morte. Percebeu que ele traz esse pedacinho aí? O que isso implica dentro de uma questão e da técnica de interpretação? Então, pode ser que isso seja um distrator para você, né? Ao mesmo tempo, porque acho que a palavra morte ela vai aparecer lá no texto para a gente, né? Vamos até voltar aqui, né? Que seja uma maneira de distrair mesmo. Opa, você está falando, tem 3 questões ali falando sobre a morte, então a resposta deve estar ali. Então pode ser um fator distrator, isso a gente tem que ter cuidado, tá? Já que o título também traz a ideia de despedida, né? Exatamente, né? Então, olha só, vamos voltar aqui num dia, que eu não sei se vocês conseguem ver a minha setinha passando, Érica, só me confirma. Consigo. Então, un día pasaron preguntando a quién se debía avisar en caso de muerte. Y la posibilidad real del hecho nos golpeó a todos. Então, peraí. Um dia passaram perguntando quem que a gente deveria avisar em caso de morte. E essa possibilidade real do fato, então lembrando del hecho, né, do fato, nos golpeou a todos. Aí a gente já tem uma expressão, né, professora? Nos golpeou a todos. O que seria essa expressão nos golpeou a todos? Lembrando que a ideia de golpe é sempre um pouco de um impacto. Sim. Né? Pode ser algo físico, né? Golpear. E aí, se eu fosse uma tradução literal, seria bater, assolavancar. Né? Mas aqui dá para perceber que é uma outra acepção de significado. Até porque fala da possibilidade, né? Então, a possibilidade real de morrer nos golpeou todo mundo. O que seria isso? Acho que chocou, né? Deixou todo mundo ali meio chocado mesmo com a possibilidade de que a existência de morte, né? Da possibilidade deles morrerem nessa revolução. Né? Porque a ideia de revolução, para quem não participa da revolução, é uma possibilidade, ou quase uma certeza de que haverá mortes. Sim. Porém, a narrativa, né, dentro dessa carta é curiosa, porque ela coloca, ele, né, relata que naquele momento foi que eles se deram conta de que, estando em uma revolução, a morte era quase uma certeza, né? Ele coloca aqui a possibilidade, mas para a gente que já passou, que estamos do outro lado da história e sabemos do
do final, né, dessa revolução, apesar de que o próprio Che não morreu em batalha, né, mas a história dele conta que ele foi, como é que eu coloco? Ele foi acometido, né, foi uma morte tramada, né, segundo ele. Exatamente. Então, vamos voltar aqui. Então, o Che Guevara, ele associa a sua aceitação de morte a um convite que recebeu de Fidel. Acho que aí a gente já destoou, né? Ele não aceitou a morte, simplesmente ele não associou o convite à morte, porque ele, no texto fala que, de repente, os dois se deram conta, né, de que poderia haver morte, e isso, inclusive, chocou, né, os dois. Então, acho que a letra A a gente já pode descartar. Não é sobre a sua aceitação, né? Mas não. Esse golpe nos golpeou, foi um golpe a quem participava da revolução, junto com ele, não apenas dele. Né? De entender essa possibilidade. A gente vai mesmo com essa possibilidade de morrer? Vamos lá. Estavam, né? B. Questiona-se o triunfo de um processo revolucionário e existe conflito armado. Pessoal, quando a gente pensa, às vezes, em revolução, né, o nosso próprio conhecimento de mundo faz a gente pensar em quê? Quando a gente pensa em uma guerra, né, ou uma revolução mesmo, a gente pensa ver todo mundo armado até os dentes ali, a gente tem essa associação que vem naturalmente. Mas o texto não fala sobre isso, né? Não fala sobre esse conflito armado, certo? Então, por mais que você possa ter essa associação, não é o que o texto traz, tá? Então, letra B a gente vai excluir, tá? Então, cuidado com isso também, com essas possibilidades de associações pertinentes que a gente pode fazer, mas que o texto não está tratando, tá? Letra C, comenta o abalo que os... Olha só, olha a palavrinha-chave aqui. Comenta o abalo que os dois sentiram diante da possibilidade de morrer em combate. Lembra que a gente foi lá e deu a lida naquele trecho, quando fala assim, nos golpeou a todos com a possibilidade? Né? Então, chocou, abalou ali, tá? Então, o gabarito aqui dessa questão vai ser letra C, porque os dois sentiram esse abalo, né, diante dessa possibilidade de morrer em combate, mas mesmo assim aceitaram. Mas isso não significa que eles não ficassem abalados, né, ou temerosos pela vida, ok? Mas vamos ver as demais, porque que a gente vai excluir. Destaca que os conflitos dramáticos, olha só, conflitos dramáticos. A gente está classificando aí o tipo de conflito, né, que foge um pouquinho ali. Conflitos dramáticos são esquecidos com o passar do tempo. Né? Ninguém falou de conflito dramático. Então, se fosse só conflitos, ok, mas essa característica aí que a alternativa deu acaba excluindo a sua questão. Salienta as imprudências que resultaram na morte de muitos companheiros. Opa, também não tratado no texto. Né? Hã? Também não tratado. Nem é tratado, ninguém está falando dos erros que foram cometidos ali para que resultassem na morte dos companheiros, tanto que eles ficaram aflitos ali com a possibilidade da própria morte. Tá bom? Então, pessoal, gabarito aqui, letra C, né? Que acho que a gente pode ali ter esse resultado, principalmente daquela expressãozinha ali, nos golpeou a todos, naquele trechinho ali, tá? Professora, quer acrescentar alguma coisa para essa questão? Não, podemos ir adelante. Então, bora lá. Com você, dona Érica. Então, vamos lá. Questão 3. Salta, 11 de enero de 1843. Señor Tenente Manuel Isidoro Belso, Girón de Puca, Cruz, La Paz, Bolivia. Manuel, mi querido Manuel, dejé que mi caballo me guiara por senderos en espiral y aquí estoy, sola en un vallecito escondido entre las sierras. Todo es verdea, todo azulea, salpica el blanco, los azahares de los naranjos. Y te extraño mucho, muchísimo, como nunca, Manuel. Tuve que hacer este viaje para darme cuenta. Valía la pena entonces. Mercader M. Juana Manuela, mucha mujer. Muito bem, antes da gente passar lá para a questão, sabe, seu conhecimentozinho prévio que você já tem aí, não só das aulas de espanhol, mas das aulas de língua portuguesa. Quando você lê esse texto aí, pela estrutura, a gente pode deduzir que é que tipo de texto. E aí?
tanto a questão tipológica como do gênero salta aos olhos do leitor, né? A estrutura, Claro. uma data, um vocativo, senhor Tenente Manuel, aliás, a Exatamente. identificação, e depois o vocativo, Manuel, mi querido Manuel, dos pontos. Exatamente. Então, é importante, né, professora, que a gente, que o aluno, antes de chegar ali à questão, ele já, opa, isso aqui é uma carta, né? Eu tenho ali uma escrita direcionada a alguém. Eu consegui entender isso pela estrutura, pelo que eu conheço, inclusive, da minha própria língua, né? Então, são elementos que a gente vai aprendendo no decorrer aí, né, do nosso aprendizado, ensino médio, no caso, né, que a gente está falando aí do Enem, então, no final do ensino médio, a gente já tem que ter isso daí em conta, certo? Lorena, Então, é eu importante. pergunto, a questão tipológica, a questão do gênero, né, a que se refere o texto, pode e é recorrente de ser encontrada como resposta correta ou parte da resposta? Olha, eu acredito que o problema é que eu acredito que eu parei, né? O pessoal que elabora a prova do Enem, eles trazem essas questões do gênero, né? Para como é que a gente fala, qual que é a palavra aqui, para contextualizar o que é aprendido no ensino médio, então não vai ser nada alheio ao que o aluno conhece, isso é importante, mas ele pode usar qualquer elementozinho do texto, às vezes é só uma expressão que pode aparecer em qualquer tipo de texto, para fazer a pergunta, né? Eu acho que a questão do gênero aí é só para deixar o aluno em casa ali. Não, eu conheço esse tipo aqui, eu aprendi, isso aqui é passado ali durante todo o meu ensino médio. Então, ele precisa saber que ele está lidando com tipos textuais ali que ele estudou durante todo esse tempo de ensino médio, né? Do segundo grau. Eu acho que é mais essa familiarização, estou falando tudo errado aqui, né, com o tipo de prova. Mas nunca se sabe, Érica. Eu A até fiz questão essa pode... pergunta um pouco provocativa, mas para ajudar os leitores, os estudantes que vão fazer a prova, a identificar que, de repente, o desconhecimento de um tempo verbal, né, como é o caso do passado aqui em primeira pessoa, dejé que mi caballo guiara por los senderos en espiral, suponhamos que ele se perdeu em alguma aula de espanhol e não identifica que tempo é esse e muito menos a pessoa, porque é normal confundir a primeira pessoa com a terceira pessoa do pretérito indefinido, que é esse caso. Então, a estrutura de carta normalmente pode conduzir a uma narrativa em primeira pessoa destinada a uma terceira, né? Então, esse aspecto de, eu conheço essa estrutura textual, esse tipo de texto, pode te levar, inclusive, a uma informação que você desconhece na língua, ou porque não estudou, ou porque não se lembra. Com certeza, é um risco, né, Erika? É como até a gente estava falando na primeira aula. A gente fez aquele resumão, nossa aula ficou até muito extensa, né? Tentando abarcar a maior quantidade de conteúdo possível, mas é um risco, principalmente considerando que hoje, que é importante ressaltar isso na aula, né? O espanhol tem sido cada vez mais excluído, né? E quando existe, por exemplo, o ensino da língua espanhola nas escolas, é principalmente no último ano do ensino médio, que é o terceiro, para que seja feita realmente ali só a prova do Enem. Então, isso nos remete ali à importância, né, dessa continuidade aí do ensino da língua espanhola durante não só o ensino médio, mas como no fundamental também, né, para que a gente possa ter mais tempo ali de aproveitar, de aprender, né, porque ninguém consegue aprender todo um conteúdo gramatical em um ano. Imagina só que maravilha seria se a gente conseguisse, né, Érica? Aprender ali tudo em um ano, em uma aula. Ainda mais considerando, né, que cada vez mais o ensino médio tem mais disciplinas, né? Nos nossos cursos técnicos integrados ao ensino médio no IF, os estudantes chegam a ter 16, 17 disciplinas e não é muito diferente na rede particular e na rede estadual de ensino. Então, a gente também entendendo, né, a dificuldade dos estudantes se mover, de se sentir seguros na língua estrangeira, é que a gente ressalta esse aspecto, né? Mas também deixa aqui o nosso hashtag Fica Espanhol, do ensino médio, em todo espanhol, em caráter optativo, mas que
em caráter optativo ou não, mas que o estudante possa ter a condição e o direito de escolha, pelo menos, né, Lorena? O acesso, né, pelo menos, ali, não, eu posso, com certeza. Mas vamos, então, responder esse questionamento que você me fez, quem sabe aqui, vamos observar, vamos analisar a questão e o que a gente pode tirar dela, que a gente pode entender aqui o que eles estão pedindo. A saudação utilizada, olha aí, na introdução da carta, além de estabelecer interação, aporta um caráter intimista ao texto. Pessoal, é importante isso, né? Ele já está te dando aqui a dica. Olha só, ele quer saber qual que é o comando da questão? A saudação. Veja bem, Érica, não vamos esquecer do comando, que é muito importante. Então, a saudação utilizada na introdução, além de estabelecer interação, aponta um caráter intimista. Ele já está te dando uma dica preciosa. Eu acho que é uma questão super tranquila. E a gente retoma o que você havia perguntado, né? Por exemplo, na questão do vocativo. Quando a gente fala da saudação a alguém, o que você lembra? Exatamente do vocativo. Agora, peraí, é importante que eu tenha noção do que é vocativo na língua portuguesa. Procede? A informação? A ideia do conhecimento prévio, né? Exatamente, eu preciso, no mínimo, saber ali, né, o que é um vocativo, é como eu vou chamar, tratar a outra pessoa. Então, se a gente volta no texto, nesse caso aqui, pela questão, a gente não precisa voltar lá no texto todo, né? Então, vamos voltar lá. Salta 1 de janeiro de 1843. Senhor Tenente Emanuel Isidoro Belsuno. Né, o endereço, tal, tudo que condiz ali com a carta, e aí começa... Manuel, mi querido Manuel. Tá aqui o meu vocativo, né? Manuel, vírgula, mi querido Manuel. Então, quando a gente olha para ali, para a introdução, né, para o vocativo Manuel, ele tem ali, logo em seguida, depois da vírgula, uma ênfase. Mas uma ênfase com uma característica. Qual que é essa característica? Chamando ele de mi querido Manuel. É o que dá o caráter intimista que a questão falou. Dois aspectos, né, Lorena, que você tinha mencionado. O vocativo, que é fácil do estudante identificar o nome de uma pessoa, desse destinatário, seguido da vírgula, mas na sequência, como a questão propõe, ele já é fácil identificar pelo vocabulário. Mi querido. Mi querido, que aliás é igualzinho ao português, né? Que a gente não teria problemas aí nenhum de ser um falso cognato, né? Verdade. Então, não teríamos problema. Então, acho que essa questão a gente pode considerar ela fácil, né? Se a gente já considera aí que o aluno tem em conta o que é vocativo. Então, vamos lá. De novo, a saudação utilizada na introdução da carta, além de estabelecer interação, aporta um caráter intimista ao texto letra A, reforçar a estrutura formal de apresentação do destinatário. Veja aí, Érica, respondendo ao seu questionamento, né? A questão vai trazer aspectos linguísticos aí. Vamos lembrar o que é formal e o que é informal, né? Principalmente dentro de uma carta, né? A questão da formalidade e da informalidade. Então, traz sim essa questão de gênero, traz sim esse aspecto gramatical que é importante a gente considerar, mas são aspectos básicos, não é nada que, por exemplo, seja ali a conjugação do verbo no pretérito imperfeito e subjuntivo, né? Então, são aspectos que dá para a gente trazer ali comparando com o português, são questões que a gente estuda ali desde o iniciozinho ali do ensino fundamental 2 até o 3º ano do ensino médio. Então, não é muito complicado. Né? Então, ele reforça uma estrutura formal. Quando a gente é formal, quando a gente trata o outro de meu querido, acho que não. Né? Letra B. Antecipar as características psicológicas do destinatário. Opa, características psicológicas. Acho que deu uma viajada ali. Quando a gente chama outro de querido, a gente não está destacando características psicológicas. Então, essa B também, acredito que está bem fácil da gente eliminar. Né? Letra C, expressar o carinho do emissor pelo destinatário. Quando a gente fala, Érica, minha querida amiga Érica, né? Quando eu falo minha querida, ali a gente está expressando exatamente o quê? Acho que se fosse em outro contexto, a gente poderia enumerar uma série de significados, né? Poderia ser ironia, etc. Querida, Ela é chave. A saudação que foi utilizada e não o restante do texto, né? Do corpo da carta. Exatamente.
Então, vamos lá, antes de dar a resposta, continuando, letra D. Evidenciar a importância da mensagem. Opa, não é essa a ideia aí que o vocativo traz, né? Que esse caráter intimista traz, porque a mensagem, ela não está lá no vocativo, ela está lá no corpo do texto. E ele está tratando do quê? Da saudação, tá? E não lá do restante do texto. Então, cuidado. Aqui, o comando, ele é decisivo, né, Lorena? Ele é decisivo. Letra E. Enfatizar a solidão do emissor. Opa! Ele só utilizou me querido, né? Nesse aspecto, ele não se incluiu ali, a menos pela utilização do pronome possessivo me. O resto está no outro, né? E não em quem fala. O que poderia, talvez, aqui desviar o aluno, mas se ele tivesse com aqueles 3 pontinhos ali na cabeça, ele não iria desviar, é que lá no final da carta, ela fala, eu precisei ficar sozinha, né, para poder perceber essa falta que você me faz, mas lembrando, o comando não pede ali do corpo do texto, ele pede sobre o vocativo, né, sobre a saudação. Então, nosso gabarito... Oi? Essa é uma questão que o aluno pode economizar tempo, você diria? Se ele perdeu tempo em outras provas, em outras partes da prova, com o comando a saudação utilizada aporta um caráter intimista ao texto, ele pode ficar só na saudação e ir para a próxima questão com tranquilidade ou não? E por quê? Seria uma questão que eu me arriscaria, se eu tivesse ali me atrapalhado com o tempo. Essa sim, porque você percebe que ela é muito objetiva, né? O enunciado, ela é muito objetiva ali quando ela fala da saudação, certo, né? E já traz ali a característica, ela já te dá a ideia ali do intimista, então, inclusive, é considerada uma questão fácil, né? É o tipo de questão que você pode, com certeza, economizar tempo. Até porque, se você volta aqui, olha aí o tamanhozinho do texto. Né? Não é aquele texto extenso como outros que nós vamos ver. Né? Que vem aí, o Enem tem, às vezes, artigos culturais que são muito mais extensos. Então, essa questão aqui, gente, é aquela típica que você vai economizar tempo, com certeza. E, claro, poderia arriscar ali só lendo o comando da questão, sim. Tá? Se fosse para escolher, né, Érica? Se fosse para escolher uma questão assim de... Para arriscar. Para arriscar seria essa. Tá? Beleza. E aí, nosso gabarito aqui, pessoal, claramente, letra C, expressar o carinho do emissor pelo destinatário, né? Quando ele fala, mi querido Manuel. Simples, tranquila essa questão aqui, dá para a gente gabaritar, tá? Mais uma. Opa, essa questão aqui, pessoal, gostaria de chamar a atenção, porque é simples, tem a questão do não verbal, certo? Que é a questão da imagem, que a gente trabalhou lá na primeira aula, mas exige atenção. Então, Érica, vamos lá. Eu até peço desculpas porque ela ficou um pouquinho cortada. Não tem problema. Não sei se ela aparece completamente para você. Aqui na visualização, ela apareceu um pouquinho cortada. Se você puder ler, Lorena, facilita. Então, vamos lá. Não, para mim tá tranquilo. Então, antes da gente começar a ler, eu falo o seguinte. Se aparece em imagem, texto, que é conhecido, né, como o texto não verbal, Érica, é de uma importância, assim, que a gente leia a imagem. Como assim, professor, eu vou ler a imagem? O que você está vendo aqui? É uma televisão. Mas, peraí, é só essa leitura que você consegue fazer dessa televisão? É uma televisão antiga, né? Bem antiga. Eu acho que muitos aí dos nossos alunos não tinham nem nascido, né, Érica? Quando tinha esse tipo de televisão aí. Eu estou certa de que não havia nascido. Então, é importante. Eu acho também. Aliás, eu gostaria de me encaixar nesse quadro aí. Tá, então vamos lá. Não deixem de ler, né, de fazer uma análise da imagem. Então, é uma televisão? É, mas não é qualquer televisão, pessoal. Uma televisão bem antiga, aquela que tinha anteninha grudadinha ali, né? Ela ainda pequenininha, parecia um rádio, tá? E essa leitura da imagem, ela já te joga para fazer uma relação com o texto verbal, né? Com certeza. O texto não verbal, ele já vai dialogando aí, é preciso fazer... E o aluno, perspicaz, ele já consegue fazer essa relação rápida, né? Eu tenho um LCD na linguagem verbal e uma televisão não LCD na linguagem
Não, o contrário. Eu tenho um LCD na linguagem verbal e uma televisão não LCD no texto não verbal. Exatamente. Quando você não tem essa perspicácia, ou quando você não lembra que você está lá nervoso, vamos lembrar aí, né, dos aspectos que podem impedir um bom aproveitamento da prova, é o seu emocional lá na hora, né? Então, pode ser que você não se lembre dessa associação, mas a questão vai te trazer, ela vai te lembrar. Sempre que houver uma imagem, ela vai citar, a maioria delas vem citando ali, né? De acordo com a associação do texto não verbal e do texto verbal, tananã, 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 tá? Mas é importante que você analise, você não poderia passar por essa questão achando que é uma simples televisão. Isso não pode acontecer, tá? Então, feita a leitura da linguagem não verbal, opa, meu fone caiu aqui. Vamos para o texto verbal. Es como no tener un LCD. Solo contratando Plan TV Plus HD podrás disfrutar al máximo la alta definición de tu LCD a solo 179,98 pesos por mês. Estou aqui definindo que é pesos, né? Opa! Tem uma janelinha aqui, peraí, deixa eu tirar aqui para eu poder ler. Nadie te da tanta variedad de programación en alta definición. Además, vas a poder pausar y rebobinar en vivo y grabar hasta 400 horas de tus programas favoritos. Antes da gente analisar aqui o tema central, gostaria de chamar a atenção novamente para palavras que foram citadas lá na primeira aula. Por exemplo, a palavra nadie aí, que muita gente que vai confiando no portunhol acredita ser nada, tá? E nadie seria ninguém, tá bom? Então, não se esqueçam aí de anotar essa palavrinha. Então, pessoal, temos aí a imagem de uma televisão antiga, bem antiga, vamos colocar aí bem antiga, tá? Mas aí eu faço a seguinte pergunta antes de eu ir lá para a questão, certo? Essa é a perspicácia que você tem que ter antes de ler a sua questão. Sobre o que o texto verbal está falando? E aí? Ele está descrevendo, ele está vendendo essa televisão, professora? Será que é isso? Quando a gente volta... pode falar. Pode concluir. Se a gente volta ali no texto verbal, né? Lá no início está assim, solo contratando Plan TV Plus HD, poderás disfrutar al máximo la alta definición. E lá embaixo tá assim, nadie te dá tanta variedade de programação em alta definição. Então, vamos aqui, né? Com essas duas leituras. A propaganda, né? É sobre... o quê? Essa é a pergunta que vocês têm que se fazer. Mas tem uma televisão ali estampada gigante. Esse é o pega. Exato. Tá? É bom ficar atento, né? Porque, mais uma vez, a relação entre linguagem não verbal e linguagem verbal, ele te conduz a uma produção de sentido, mas ele também pode ser utilizado, né, como uma trampa, como a gente diz em espanhol, né, uma armadilha, para que você, passando rapidamente o olho pelo texto e não se dedicando, ainda que brevemente sobre ele, sobre a interpretação dele, você acredite, olha, nós temos aqui um balãozinho de valor, deve ser algumas prestações para televisão, né? Então, você pode fazer uma associação errônea. Parece que a gente está chovendo no molhado, Lorena, usando uma expressão bem portuguesa, bem brasileira, portuguesa não, chovendo no molhado, que a gente está insistindo nesse ponto, porque você precisa estar atento à linguagem não verbal, mas associando ao que o texto, a linguagem verbal te traz, porque se eu ficar um pouco desatento, eu posso acreditar que está fazendo uma crítica às televisões do passado, que eram televisões não LCD, não uma crítica, mas trazendo esse elemento. E não é o que está trazendo, não é a questão do aparelho de televisor em si, mas o que um aparelho de televisor LCD ou não faz numa residência que não tem o quê? Exatamente, né? Ou então eu também posso cair na ideia de que é uma propaganda antiga, lá de 1900 e bolinha, né? Então, vamos lá para a nossa questão. Vamos ver, a gente já fez uma análise prévia aí, deixa eu...
Peraí que eu não estou conseguindo passar aqui. Opa. Tá, então vamos lá. A imagem da televisão aliada ao conteúdo verbal, olha aí o que a gente acabou de falar sem ter lido a questão, né? Aliada ao conteúdo verbal do anúncio, tem a função de. Então, ele quer saber, né, da associação desses dois elementos, texto verbal e texto não verbal. Qual é a função dessa associação? Então, letra A. Promover a venda de aparelhos de LCD e o descarte de televisores considerados obsoletos, ou seja, antigos, tá? Importante aí a gente ter essa variedade também no nosso vocabulário, né, Érica? Muitas vezes o próprio português pode ser a nossa armadilha, né? Então, olha só, se eu penso no que a gente analisou previamente, a propaganda era sobre televisão, sobre o aparelho, pensa aí um pouquinho, vamos continuar lendo. Incentivar a compra, aí você falou, assim, lá está falando de preço, então está falando de compra, beleza. De um produto sem o qual o aparelho de LCD será subutilizado. Aí você fala, peraí, que é muita informação para mim, vamos ler o resto para eu descartar algumas alternativas. Então, beleza. Deixa ela aí guardadinha. Isso. Contrastar as características de aparelhos de televisão novos e antigos. Opa, novamente a minha alternativa está dando ênfase aonde? No aparelho de televisão. No aparelho. Mas o anúncio estava falando de aparelho, será? Aí eu preciso ir para a linguagem verbal. Exatamente. Preciso voltar no texto. Com certeza. Letra D. Destacar a alta tecnologia empregada nos aparelhos de LCD. Novamente, eu tenho mais uma alternativa que traz como foco quem? O aparelho. Tá? Letra E. Demonstrar a superioridade de aparelhos de LCD sobre os televisores convencionais. O que a gente vai observar aqui antes de voltar lá no texto? Eu tenho das 5 alternativas, eu tenho 4 que dão ênfase aonde? No aparelho. No aparelho. Isso é um distrator para você. Tá? Não significa que não possa ser uma dessas alternativas, mas cuidado com isso. É um tipo de peguinha do Enem. Vamos voltar lá, então? Então, a gente tem a imagem aí, né, do nosso aparelho de televisão obsoleto, mas eles estão vendendo, olha só, contratando o plano de TV Plus HD, você só vai poder desfrutar dessa alta definição no seu LCD, caso você tenha, se você tiver o quê? Um plano de televisão. Um plano de programação, olha só, ninguém te dá tanta variedade de programação em alta definição. Então, o que eles estão vendendo ali é a programação. Mas por que, então, que aparece essa imagem dessa TV antiga? O que eles estão querendo dizer, pessoal, é caso você não tenha, você não contrate os planos que eles estão oferecendo para você, a sua televisão, independente da marca ou ainda que seja LCD, ainda que seja LCD, ela vai ser como uma televisão antiga. Ela será obsoleta. Ela será obsoleta. Então, olha só, qual foi a distração aqui que o Enem trouxe para vocês? Ele deu ênfase no aparelho em 4 alternativas, quando, na verdade, ele estava tentando incentivar a compra de um produto. Que produto? A programação, que sem o qual o aparelho de LCD será subutilizado. Então, nada adianta você ter o aparelho de LCD se você não tiver a programação que eles oferecem. Então, o gabarito aqui, letra B. Tá? Então, veja só, olha que interessante. O texto curtinho, né? A gente carregado, tem falsa sensação de que é pequeno, tem imagem, então é o mais fácil. Lorena, nós falamos sobre isso na parte 1 desse aulão de espanhol, que é o fato de que os textos publicitários e as historietas, eles vêm sempre carregados de muitas intenções, e é claro que as alternativas, as questões do Enem, vão testar se você, leitor, domina todas essas estratégias de leitura do texto, que é aparentemente fácil, porque ele é curto, tem imagem, fica desbancada essa ideia
de que o texto, para ter muitos significados, ele precisa ser um texto verbal carregado de informações, né? Então, é possível ter muitas informações na linguagem não verbal, e aí já fica a dica. Exatamente. Então, vamos para a nossa próxima questão. Gosto muito dela também, e tem que ter uma atençãozinha lá. Vamos lá, Érica. El carpintero. Orlando Goicoechea reconoce las maderas por el olor, de qué árboles vienen, qué edad tienen, y oliéndolas sabe si fueron cortadas a tiempo o destiempo, y les adivina los posibles contratiempos. Al cabo de tantos años de trabajo, Orlando se ha dado el lujo de comprarse un video y ve una película tras otra. No sabía que eras loco por cine, le dice el vecino. Y Orlando le explica que no, que a él ni le va ni le viene, pero gracias al video puede detener las películas para estudiar los muebles. Galeano, Eduardo Galeano. Então, temos aí, né, um trechinho, né, que a gente considera um texto literário, né, de um autor aí muito conhecido também no mundo hispânico. Tá, eu comentei isso na primeira aula, que vão aparecer esses autores que, né, que nós, como professor de espanhol, temos um pouquinho mais de conhecimento, né, Érica? Ali como Júlio Cortázar, Gabriel Garcia Marques, sempre vão aparecer nessas provas, tá? Mas vamos lá. Se a gente olha o título aí desse texto, El Carpintero, veja bem que eu tenho uma palavrinha aí próxima e com o mesmo significado, né, que na língua portuguesa. Carpinteiro é aquele que mexe com madeira, certo? E é isso. E Galeano, desculpa, Lorena, te interrompi por um ímpeto de leitora. O Eduardo Galeano, ele tem essa característica de ser sempre atemporal. Ele está falando de uma profissão do passado, né? Quase do passado, a gente ainda encontra carpinteiros, mas ela é uma originária do passado, mas ao mesmo tempo que ele fala desse fazer do carpinteiro, ele dá um salto, né, para o presente, para o momento, com uma tecnologia, né, uma tecnologia não própria da carpintaria, mas que faz o ser carpinteiro, né? E que, aliás, essa observação sua tem tudo a ver com a nossa questão, tá, que nós já vamos comentar. Mas antes da gente chegar lá na questão, eu venho aí para a parte de vocabulário mesmo, da nossa língua espanhola. Por exemplo, né? Ele reconoce as madeiras por el olor. O que seria isso? Pode ser uma palavrinha que pode te confundir aí, né? Seria pelo cheiro, né? De que árvores vêm, que idade elas têm, e cheirando-as, ele sabe se elas foram cortadas a tempo ou desatempo. Então, olha tanto que a palavra aí, o verbo, né? O substantivo, perdão, tem pertinência aí de a gente ter esse vocabulário básico. Né? Substantivo na primeira linha, mas depois verbo. Você deve estar indo para o olhando-las. Exatamente. É substantivo na primeira e verbo na segunda, né? Que são derivados ali, inclusive. Então, o olor, pessoal, é esse cheiro. Né? Então, ele é um carpinteiro ali que muito prático, né? Ele conhece bem o seu trabalho. Tem muitos anos aí, que inclusive fala, acabo de tantos anos de trabalho, então tem muita experiência, né, nessa atuação dele. Ai, minha garganta está um pouquinho seca. Mas vamos lá para a nossa questão. Antes, a gente vai voltar no texto depois, tá? No conto de Galeano, a expressão ni le va, ni le viene encerra uma opinião a respeito de cinema, que aí você fala, ai meu Deus. Imagina, Érica, se nessa questão aqui você cai naquela onda de ler só o enunciado e tentar resolver a questão indo direto lá na expressão. Esse aqui, gente, é o tipo de tema que não vai dar certo. Vai dar ruim. Vai dar ruim mesmo, vai dar muito. Porque olha só, se você leu só o título, El Carpinteiro, e aqui a questão te traz a respeito do cinema, você fala, e agora? Não tem jeito, você vai precisar ler o texto. E para piorar, né, não sei se a palavra seria piorar, mas só para chamar mais a sua atenção, o comando aqui, pessoal, é sobre a expressão.
Ni le va, ni le viene. Ni le va, ni le viene. Se a gente estivesse lendo aqui, né, fazendo as nossas expressões gestuais, talvez pudesse facilitar o entendimento. Ni le va, ni le viene. Pode ser que te dê uma ajuda. E a tradução literal não ajudaria. Nem vai para ele, nem volta para ele. Literal não vai ajudar. Até porque a expressão idiomática, vale a gente ressaltar aqui, né? Que são ali as junções de várias palavras que perdem seu significado original. Né? Elas ganham outro significado, dentro de outro contexto. Né? Essa é a ideia da expressão idiomática. Inclusive, é a parte muito importante da gente estudar, aprender algumas aí durante, né, o seu processo ali de aprendizagem lá no ensino médio. Beleza? Mais pelo funcionamento do que por memorizar, né, Lorena? Porque se você entende o funcionamento de uma expressão idiomática, você tem condições de se arriscar a produzir o sentido que o texto te entrega, né, pelo contexto. Exatamente. Então, vamos ver aqui. Ele dá esse comando de olhar a expressão ni le va, ni le viene, mas pedindo uma opinião sobre o cinema. Professora, mas eu não vi nada aqui de cinema. Deixa eu ver se a palavra cinema aparece. Ó. Não sabia que eras louco por cine, le disse el vecino. Então, o vizinho está falando para ele, eu não sabia que você era doido por cinema, tá? E aí eu chamo a atenção para uma palavrinha aqui no final, que é películas. Nós também comentamos na primeira aula sobre os falsos cognatos, né? Películas, pessoal, para quem não se lembra, é filme. Então, se você soubesse essa palavrinha aí, com certeza te ajudaria muito ali no final ali da questão, quando fala, né, a respeito do cinema, tá? Então, vamos achar onde é que está essa expressão aqui, ó. E Orlando le explica que não, que a ele ni le va, ni le viene. Pero gracias al video puede detener las películas, ou seja, os filmes, para estudar los muebles. E a ideia de detener aqui é de dar atenção para algo que ele não valoriza, que é o cinema, que são os filmes, né? Exatamente. Mas com um objetivo, para a finalidade, né? No final de tantos anos de trabalho, ele se deu o luxo de comprar seria um vídeo aí, no caso, acho que ele vai remeter ao nosso videocassete, né? Provavelmente. Aqui não está aparecendo para mim a data e não aparece só a data de acesso. Mas com certeza é um texto que faz uma referência, né, ao século passado. Exatamente. Então, assim, ele fala que o carpinteiro ali tem muita experiência com a madeira, mas aí, de repente, né, ele se deu ao luxo de comprar um aparelho de vídeo para ver um filme atrás de outro. Aí você fala, tá, mas qual que é a intenção dele ver um filme atrás de outro se ele é carpinteiro, né? Por que isso apareceu ali no texto? Então, quando o vizinho pergunta se você é louco por cinema, ele, não. Ele video, las películas, a mim ni le va, ni le viene. Olha só a minha expressão aqui, ó, para vocês já terem essa expressão em conta aí na sua leitura. Ele não tá nem aí, né? Para os filmes. Me dá igual. A mim me dá igual que existam as películas, que existe o cine. Exatamente. Então, assim, nem me interessa esse cinema, né? Os filmes. Para que ele quer esses vídeos? Para que ele quer esses filmes? Para estudar los muebles. Então, lá no finalzinho do seu texto, pessoal, né? Ele te dá a finalidade dele ter visto tantos filmes ou de ter falado do cinema. Pronto. Lorena, para o leitor que está apurado no tempo, pode não fazer sentido algum essa última sentença do texto, se ele não acompanhou a lógica das sentenças anteriores, do parágrafo anterior, no qual dizia, né, com a introdução, que é ele se dedicando a cada tipo de madeira, ao cheiro que cada madeira tem. Ou seja, isso é uma perspicácia profissional e que ele adquire, com certeza, estudando os muebles. Que muebles? Os muebles de madeira. O texto mostra para a gente a dedicação, né, desse carpinteiro, inclusive ao excluir, tipo assim, a importância dos vídeos. Ele chegou a comprar algo que não tem nada a ver ali com o cotidiano dele,
Com suas aficiones, não? Exatamente, para poder incluir aquilo no trabalho. Então, ele realmente é um carpinteiro muito dedicado. E agora que a gente analisou, né, o texto e a questão, vejam bem, lembrando que esse aqui é o tipo de questão que não pode ser lida isoladamente, né, sem considerar o texto, vamos para as nossas alternativas. Então, a expressão encerra uma opinião a respeito do cinema que desconstrói a ideia central do conto sobre a importância das atividades de lazer. Olha que viagem essa alternativa, porque vai abranger aí as atividades de lazer de maneira geral, né, Érica? Não está nem falando de cinema. Né? Ela vai dar ali uma ideia muito generalizada das atividades de lazer, sendo que não é o tema do texto. Se tivessem sido mencionadas outras atividades de lazer, poderia ser uma questão a se levar em conta. Né? E ele só citou cinema, mas nem com essa ideia. Tá? Então, letra B. Contradiz a percepção que o narrador tem em relação à profissão exercida por Orlando. De jeito nenhum. Né? O narrador, na verdade, utiliza de outros elementos para reafirmar algo. Tá? Então, letra C. Revela o descaso do narrador com relação ao ofício desempenhado pelo Orlando. Pelo contrário. Né? Pelo contrário, o narrador não tem essa função. Letra D. Reforça a impressão do vizinho de que Orlando gostava de filmes. Não, o próprio Orlando fala para ele. Nessa hora você tem que entender. Ni le va, ni le viene. A mim me dá igual. O quê? Os filmes. Eu não estou nem aí para os filmes. Então ele não vai reforçar essa impressão do vizinho. Pelo contrário, ele vai desconstruir. Tá? A resposta correta. Letra E, evidencia a extrema devoção do carpinteiro ao seu ofício. Por que é essa alternativa aqui? Pelo que a gente falou anteriormente, né? Ele acabou utilizando de outro artifício para aprimorar mais ainda o seu trabalho. Se dedica até ao que não gosta, porque ni le va, ni le viene el cine, devido à sua devoção ao ofício de carpinteiro, não? Exatamente. Então, aqui, Érica, é uma leitura dedicada e uma interpretação, tá? Que a gente precisa considerar que a gente não pode usar só o portunhol, né? Não pode, na verdade, né? Não é só. Não pode só contar com aquele portunhol, achar que a língua portuguesa e a língua espanhola são a mesma coisa, né? A gente tem que respeitar. Não são. Tá? Então, aqui, antes da Érica ler, não sei se está aparecendo tudo para você, Érica, nossa próxima questão. Eu comentei lá no iniciozinho da aula, o seguinte: Enem é feito de atualidades, certo? Temos aqui, se eu não me engano, uma notícia que, de cara, se você bater o olho ali no parênteses, HPV, que a gente lê HPV, né, em espanhol, é um tema que eu tenho certeza que todo mundo aqui já ouviu falar nas aulas de biologia, certo? Então, eu tenho quase certeza aí que não é alheio ao conhecimento de vocês, beleza? Lorena, vou fazer agora uma pergunta de estudante. Se eu estivesse na postura de estudante, nós já estamos avançando para 1h08 de aula, então a gente passou por várias estratégias, a gente fez questão de se demorar mesmo em cada uma delas, que a gente julga que são importantes para o estudante. E nesse momento aqui, para que os estudantes nos acompanhem, eles podem até estar cansados, como estarão possivelmente cansados na hora que se deparar com um texto desse. Uma estratégia possível, nesse caso, percebeu que a próxima questão, nós temos 8 questões aqui nessa aula, essa é a 6ª, percebeu que a questão é um texto mais extenso, ele pode utilizar da estratégia de se dedicar ao título, ir para o comando e voltar ao texto. O que você opina sobre isso? Nesse caso aqui, eu acredito ser um bom momento para se fazer isso. Por quê? Porque é um tema que não vai envolver por exemplo, a leitura do texto essencial,
porque, como eu disse, é algo que não é alheio aos estudantes, né? E se eu leio o título, por exemplo, El virus del papiloma humano também é um problema de hombres. Olha meu conhecimento prévio apitando aí na cabecinha. Quando a gente fala HPV, Érica, né? Quando a gente está um pouquinho por dentro do assunto, a gente lembra de quê? A gente lembra de câncer. Enfermedades sexualmente transmissíveis. Sim, mas direcionadas assim, à mulher, né? O câncer de útero. Então, opa, mas olha só o texto. Também é um problema de homens. Nesse caso aqui, vamos lá direto para a nossa questão, para a gente ver o que a gente pode fazer? O título, inclusive, ele antecipa a discussão do texto, né? Porque esse também está querendo chamar a atenção do leitor, porque se é também, quer dizer que as pessoas estão concentrando essa responsabilidade ou essa presença do vírus apenas em mulheres. Exatamente. Então, e vai também desse conhecimento prévio, né? De que a gente associa já ao câncer de útero, de colo uterino. Isso. Certo? Então, vamos lá. O texto aborda a temática do HPV. Ao discorrer sobre o contágio e a prevenção do papiloma humano, a autora informa aos leitores que esse vírus é estudado pela Academia Americana de Pediatria por seus efeitos em crianças. Opa! É de crianças que a gente está falando? Já o título adiantou hombres e não exatamente. Letra B, responsável pelo aumento de câncer, de casos de câncer. Opa, até aí ok. Na população jovem mexicana. Será que o texto traz essa nacionalidade para o público, né? Outra coisa, ele não especificou o tipo de câncer. Casos. Né? Então, casos de câncer, mas câncer pode ser de tanta coisa. E quando a gente fala de HPV, a gente de colo de útero. Né? Exatamente. Tá? Letra C, ignorado pelos homens por se restringir à população feminina. Opa, cuidado. É justamente o contrário que o título do texto traz, né? Não se restringe só à população feminina, também é um problema de quê? De homens. Então, eu posso ter cuidado e eu posso guardar caso você ainda se sinta inseguro nessa questão C, tá? E a letra B, que a gente já tem, no caso aqui, a gente já tinha a resposta definida, né? Combatido por vacinas que devem ser aplicadas tanto em mulheres quanto em homens. E aí, essa aqui, no caso, né, você poderia deixar ela guardadinha para voltar ao texto ali de uma leitura mais rápida, porque a gente sabe que, inclusive, né, hoje as vacinas, a gente tem vacinas aí, inclusive em 3 doses, né, para meninas até 14 anos e para meninos também, porque às vezes ali o vírus não se manifesta ali no homem, né, pelo menos não na região genital, mas ele é transmissor, né, dessa doença. Isso daí a gente está conversando só pelo conhecimento básico, raso e prévio, do que a gente sabe, do que a gente lembra da aula de biologia. Nós, certo? Mulheres, professoras com uma idade acima de 25 anos, né, Lorena? Eu botei 35, eu já baixei para 25. Mas pode ser que o leitor jovem desconheça ou não esteja atento a essas informações. Exatamente. É importante a gente ressaltar. Mas é aí, Érica, que eu chamo a atenção para aqueles alunos que querem fazer a prova correndo, né? Ou usar sempre essa mesma estratégia de só ler o enunciado. Não é assim. Porque, para você fazer esse tipo de leitura rápida, tá? Você já tem que ter uma prática muito grande na resolução desse tipo de provas e tem que estar com a leitura assídua. Exato. Entende? Então, não é essas regrinhas, pessoal, não servem para todo mundo. Você tem que realmente... Nem para toda questão. Exatamente. Você tem que realmente ser coerente com aquilo que você estudou, com o que você se dedicou. Se você não fala, professora, eu não tive acesso ao ensino da língua espanhola, então aceite isso e tente manter a calma, se dedicar um pouquinho mais para a prova. Tá? A sua realidade não é a mesma do seu aluno ali do lado. Não é. Bom, então, letra E, classificado como um problema superável pela facilidade que enfrenta a infecção. A gente não precisa nem ler o texto, porque não é um problema superável com a facilidade que enfrenta a infecção. Nossa, não tem nada de fácil. O HPV é muito sério, então essa questão ali, inclusive, é aquela que você pode descartar sem medo, tá?
Então, se você fosse ficar na dúvida entre a letra C e a D, vamos voltar lá no texto, pode fazer aquela leitura mais rápida. Se eu vou lá para o meio do texto, ó, segunda causa de morte entre as mulheres do México, você viu que a palavra México apareceu aí no texto? E lá nas suas questões apareceram o adjetivo mexicana, né? Então, cuidado, lembre as palavrinhas que aparecem no texto e nas suas alternativas, mas que estão descontextualizadas. É um caso aqui, tá? Então, a leitura mais rápida aqui, pessoal, nos permitiria, por exemplo, lá na última parte, por lá anterior, la Academia Americana de Pediatria, que também cita, né, a questão dos pediatras em uma das alternativas, mas de maneira descontextualizada, decidiu enfrentar-se a HPV mediante vacunas, palavrinha para a vida para esses 3 últimos e próximos anos. Vacina, pessoal, tenham em conta esse vocábulo, tá? Vacuna, vacinas. Então, enfrentar-se a HPV mediante vacunas que se ponem tanto a mulheres, tanto como hombres. Tá aí a minha resposta, tanto em mulheres como em homens, traduzido quase literalmente, né, Érica? Exato. A nossa letra D aí, tá bom? Exato. Então, cuidado com esse tipo de questão, mas é uma questão que pode te ajudar pela questão do conhecimento prévio. Eu estou falando questão repetidamente, né? Tá? Questão 7, temos aí um tipinho de texto que vai mexer com vocês aí na hora de realizar a prova de espanhol, que é um poema. Pessoal, é bem facinho de aparecer, tá? E exige aí uma dedicaçãozinha bem minuciosa, porque tem aquela base mais subjetiva. Vamos lá, Érica? E que pode ser a mesma base, a mesma estrutura e a mesma característica tipológica de uma música, de uma canção, ¿no es? Sim, muito bem lembrado. Aquí estoy establecido en los Estados Unidos. 10 años pasaron ya en que crucé de mojado. Papeles no he arreglado. Sigo siendo un ilegal. Tengo mi esposa y hijos que me los traje muy chicos y se han olvidado ya de mi México querido, del que yo nunca me olvido. Perdona, no puedo ver. No puedo regresar. Mis hijos... Continúa, por favor. Mis hijos no hablan conmigo, otro idioma han aprendido y olvidado el español. Piensan como americanos, niegan que son mexicanos. Professora, eu entendi metade só. Beleza, mas você tem palavras aqui que vão te ajudar. Vamos lá. Aqui estou estabelecido, ok. Aonde? Nos Estados Unidos. Opa. Sigo sendo um ilegal. Gente, olha a situação tão comum, né? E que pessoa é essa? De onde ele vem? Do México, fala no texto. Então, é aquela situação que a gente cansa de ouvir nos noticiários, né? Os mexicanos tentando atravessar a fronteira para chegar aonde? Nos Estados Unidos, com essas 3 palavrinhas aí, vocês têm aí o desenho, né, do cenário do que o texto está trazendo. Certo? E agora, aqui nesse ponto, é importante ver que o ilegal faz referência tanto aos papeles, né? Os papeles não é arreglado, ou seja, ele não tem esse visto, essa autorização legal. Documentação, né? Isso, a documentação para estar no país, mas o nome, né, o ponto da ilegalidade não traz apenas o fato de não ter os papéis necessários para estar no país, mas uma desautorização social, de uma cidadania que sempre vai ser negada ao latino, aos mexicanos, não só aos mexicanos, mas a todos os latinos, que inclusive quando são autorizados, socialmente enfrentam muitos problemas, né, do ponto de vista do preconceito, do ponto de vista de que para os estadunidenses, de México hacia abaixo, em Latinoamérica, somos todos latinos. Ou seja, aliás, vale lembrar que nós, brasileiros, somos latinos, né? Muita gente associa essa latinidade aí só com quem fala espanhol, né? Eu tenho inclusive, muitos alunos que pensam assim, né? Ou que pensavam antes da nossa aulinha aí de espanhol, tá? Então, é muito bem colocado essa questão aí, que vai do nosso conhecimento prévio também, né, Érica? Para a gente ter essa ideia, para a gente entender melhor
a ideia do autor aí, né? A trazer isso em forma de poema, tá? Mas olha só, pessoal, estamos com o tempo corrido. Eu identifiquei ali com essas palavrinhas do que se trata o texto. Vamos ali para a nossa questão e, se for o caso, a gente volta. Ok. A letra da canção, ó, é uma canção, né? Colocada em cena em um dilema por vezes vivenciado por imigrantes. Esse dilema se configura no sentimento do pai em relação ao... Então, peraí, gente. Opa, vocabulário de família na letra da música, para identificar que é o pai, né? Existe um dilema que configura no sentimento do pai. Gente, ele quer o sentimento dele como pai, tá? Em relação a quê? Então, vamos voltar lá? Então, ó, tananã, tenho minha esposa e mis hijos. Aqui tá, ele já começa a se apresentar como pai, né? Se e ele a primeira fala pessoa, né? Tengo, então sou tengo, eu, minha exatamente. esposa e mis hijos, logo, luego, el padre. Exatamente. Que me los traje muy chicos, né? Ele levou eles para os Estados Unidos muito pequenos. E já se olvidado já, pessoal, o verbo citado lá na primeira aula, olvidar-se. Vamos lembrar rapidinho, esquecer, mas não se olvidem mais. Tá? Então, olvidar-se, esquecer. Então, eles já se esqueceram do quê? De mi México querido. Del que eu nunca me olvido. Então, ele nunca se esquece o pai, né? Nunca se esquece do México. Mas os filhos já se esqueceram. Então, já rola aí a comparação. E né? tem uma subjetividade aqui, né, Lorena? Normalmente os que vão para um outro país já adultos, eles guardam uma memória afetiva muito grande do seu país, mas o que ele parece ter um lamento, né? Eu nunca me esqueço, eu nunca me olvido, mas os meus filhos, sim, já se esqueceram, né? Não tem esse... Exatamente. E aí, ao o pai expressar isso aí, ele põe um pouco esse sentimento, né? Que a gente está comentando aqui, a gente consegue perceber. Mas olha só o seguinte trecho aí. Mis hijos no hablan comigo. Outro idioma han aprendido, que aí pelo contexto, né, e pelo que já foi falado, a gente sabe que a língua materna dos Estados Unidos é o inglês, né? Então, por lógica aí, provavelmente o idioma que os próprios filhos falam com o pai é o inglês. Aí eu já levanto outro aspecto que ele vai falar nos versos seguintes, ele vai mencionar nos versos seguintes. Pensam como americanos. E aí, nesse momento, o mexicano, que também é americano, mas um latino-americano, usa e se apropria da palavra americano como uma condição apenas dos Estados Unidos ou dos estadunidenses, como se todos os latino-americanos não fôramos também americanos. Né? Uma questão isso é algo que, inclusive, a gente deveria trazer com mais frequência, né, Érica, as nossas aulas, né, de espanhol. Exato. Mas, enfim, não. Será que essa questão... Desculpa, Lorena. Não, pode terminar. É só isso que eu tinha comentado. A gente faz diversas inferências daquilo que a música vem trazendo do texto, mas será que a questão me pede esse olhar tão profundo que a gente está pedindo para uma palavra? Aí é o momento da gente voltar para a questão. O olhar profundo, eu acho que ele deveria ser feito, independente da questão, porque a gente conta e supõe, né, ali que o nosso aluno ele esteja se dedicando, né, a essa leitura, aos estudos, ao conhecimento prévio. Então a gente conta com isso. Para que ele já exista, né? Exatamente, a gente conta com isso. Mas vamos voltar lá. Então a gente viu aqui, deu uma olhada daqui no que se trata na relação pai e filho. Né? Na hora que ele começa a falar ali, tenho mis hijos, já se han olvidado de mi México, já não hablan comigo, outro idioma han aprendido. Então, vamos ver aqui. Não hablan comigo, aunque tenga mi color. Exatamente. Aunque, palavrinha muito falada na primeira aula, ainda que eles tenham a minha cor, ou seja, na verdade, aí tem a mesma origem, né? Todos eles vieram do México. E mesmo assim eles falam outro idioma, pensam
como pessoas de outro país. Então, se a pessoa estiver desatenta, desculpa, Lorena, se o leitor estiver desatento, ele pode, inclusive, escorregar na palavra color, se ele desconhecer o fato de que, para os estadunidenses, todos nós latinos não somos brancos, ainda que tenhamos uma melanina um pouco mais clarinha, né, eu diria. E aí, vale lembrar que, por exemplo, os descendentes de indígenas são chamados, em alguns contextos, de negros. Sim! A própria Mercedes Sosa era para os argentinos la negra, né? Fazendo exatamente. Um paralelo. Eu ia fazer essa referência à Argentina, que inclusive tem muito o vocabulário, né? E do negro, negra, para pessoas como nós, eu acho que dentro do Brasil, né? Nós não somos consideradas negras, né, Érica? E mesmo assim, diante dos olhos de outras nacionalidades, com certeza nós somos tratadas como tais. Não somos brancas. Exatamente. Né? Exatamente. Então, vamos lá. Então, esse dilema, né, se configura no sentimento do pai. Gente, foca aqui no comando, que é dele como pai. Esse é o comando da questão, tá? O sentimento dele como pai. Em relação a quê? A diluição da sua identidade latino-americana, advinda do contato cotidiano com o outro, aí você fala, mas isso aqui tem a ver com o tema. Mas não da sua identidade, né? Porque ele diz que ainda não se esqueceu do seu México, do seu país, nem do seu idioma. Exatamente. Distanciamento dos filhos. Opa! Gerado pela apropriação da língua e cultura do outro. Aqui a gente já tem uma relação aqui entre pai e filho, né? Quando a gente fala de filho, né? A gente logo remete ali ao pai, que é o que está falando ali, expressando seus sentimentos no texto. Mas vamos guardar essa questão. Preconceito étnico-racial sofridos pelos imigrantes mexicanos no país. Para tudo. Quando a gente pensa nessa situação de imigrante, principalmente os mexicanos chegando ali nos Estados Unidos, a gente naturalmente vai associar a questão do preconceito. É pertinente a esse tema? Sim, lembra daquela questão que eu falei, que são afirmativas ali verdadeiras, mas que não respondem a minha pergunta. Exato. Não foi mencionado pelo eu lírico em momento algum a questão do preconceito. Não aparece prejuízo, não aparece nenhum tipo de desvaloração. Exatamente, mas você fala, pessoa, mas tem a ver com o tema. Tem a ver, mas lembra do seu comando. São questões distratoras, cuidado, tá? Letra D, desejo de integrar a nova cultura, de se comunicar na outra língua. Opa, o sentimento dele como pai é de se integrar à nova cultura, pelo contrário, ele não se esquece do México querido dele, né? Letra E, vergonha perante os filhos de viver ilegalmente em outro país. Opa, lá no texto fala da palavra ilegal, né? Aí vem aqui... Mas não relaciona isso com os filhos, muito menos com... Não relaciona. E não tá a palavra vergonha. Não, de jeito nenhum, não existe vergonha aqui. Tá? Então, o que sobrou, que a gente poderia, inclusive, por eliminação, quando ele fala do sentimento dele de pai, e lá no texto é bem claro, né? Meus filhos já não falam comigo. Quando você fala assim, nossa, eu não falo com meu pai, existe o quê? Um aleijamento, exatamente, né? Gerado pela apropriação da língua e da cultura do outro. Como é que eu justifico isso? Outro idioma anaprendido. Piensan como é que fala lá? Pensam como americanos, né? Pensam como americanos. Então, aqui, nosso gabarito, pessoal, nossa, estou com dificuldade aqui na minha setinha. Gabarito, letra B, ok? A gente deu uma analisada bem profunda no texto. Eu sei que vocês não têm tempo para isso lá na prova, né? Vocês não vão resolver a prova dessa maneira, mas aqui a gente está convidando vocês até a perspicácia aí de observar vários pontos, não só do texto, como da questão também, ok? E por último, da gente fechar aqui, mais um poema, né? Eu falo que essa questãozinha aqui, ela aparece bastante no Enem, tá? E não se esqueçam, não é pelo tamanho da questão ou do texto, tá? Que determina a facilidade ou dificuldade. Então, vamos lá para a última questão. Vamos lá, Érica. El negro junto al cañaveral.
el yanqui sobre el cañaveral, la tierra bajo el cañaveral, sangre que se nos va. Sogro com sogro. A mim me parece fuerte. E aí, quando a gente olha a primeira palavra, el negro, você já tem aí ó, um monte de coisinhas na sua cabeça. Nossa, quando a gente fala de negro, tem um montão de coisas para pensar. Né? Acho que a primeira aí que vem na nossa cabeça, inclusive, pode ser racismo, né? Preconceito. Mas cuidado aí, vamos nos atentar ao texto, tá? Eu não considero essa questão, Érica, uma questão tranquila, fácil, tá? Ela exige da gente aí uma atenção maior, um conhecimento de vocabulário maior, tá? Porque olha só, quando eu falo assim, edianque sobre el cañaveral, pode ser a chave, certo? Da minha questão. E na verdade, nesse caso. Porque edianque, pessoal, é um termo que é usado, né? Geralmente pelos falantes da língua espanhola, para se referir aos estadunidenses. Quando a gente... inclusive é muito usado na Argentina, né? Eu não me lembro, não sei se você vai saber me responder, Érica, Yankee é o nome de um time de alguma coisa, de algum esporte nos Estados Unidos. Você se lembra qual? O Yankees. O nome do time. Né? E é famoso, aparece muito em filmes. Sabe? Quando a gente vê ali... Nesse momento já tem condições, já que nós estamos aqui fazendo essa gravação, eles já têm condições de fazer essa pesquisa e colocar aqui nos comentários para a gente e vamos dialogando aí. Exatamente. Então, aquela referência que a gente faz, né? Ali é pessoas de outro país usando outro nome, né? Quase como uma metonímia, usando essa substituição, certo? Mas não é tão fácil de saber isso aqui. Então, essa questão eu considero ela realmente difícil. A gente tem que saber reconhecer também, né, Érica, quando a questão exige um pouquinho mais de dificuldade. Mas vamos lá. Eu acabei dando aqui para vocês já essa ideia, né, que ele Yankee seria os estadunidenses, certo? E aí ele tem sobre el cañaveral, ou seja, o canavial. La tierra bajo el cañaveral, sob el canavial. Sangre que se nos va. Tá? Então, vamos para a nossa questão, porque a gente está meio limitado aqui, né, nessa interpretação pura, aqui, sem ler o que o enunciado pede. Nesse poema de Nicolas Guillen, no qual o poema reflete sobre o plantio da cana-de-açúcar na América Latina, já me deu aí um norte do que é, né, que esse poema fala. As preposições junto, sobre, bajo são usadas para indicar metaforicamente. Então, você vai voltar lá no seu texto, tá? Vamos lá. El negro junto al cañaveral. Então, está ali dentro, né? Está próximo, está ao lado ali, certo? El yankee, ou seja, o estadunidense aqui, sobre el cañaveral, certo? E la tierra, bajo el cañaveral. Então, nós temos aí meio que advérbios, né, que dão a ideia, né, dessas posições. São posições, tá? Mas metafóricas também. Exatamente, né? Mas posições meio que metaforicamente significam o quê? Vamos lá. Desordens na organização da lavoura de cana-de-açúcar. Eu acho que quando está tudo determinadinho, não tem desordem, né? Tem uma certa... desordem social. Eu diria. Social. Não aqui, no caso, não vai gerar essa ideia de algo bagunçado, tá? Letra B. Relações diplomáticas entre os países produtores de cana-de-açúcar. Eita, só faz referência aqui de uma maneira muito camuflada sobre os Estados Unidos. Tá? O que fala aí que abarca de maneira geral os outros países aí é no enunciado, né? Fala da América Latina, certo? Mas não determina que país. Mas, exatamente, não determina esses países. Localidades na América Latina nas quais a cana-de-açúcar é cultivada de jeito nenhum. Nem se menciona. Nem se menciona. Relações
sociais. A Érica cantou a pedra aí, hein? Relações sociais dos indivíduos que vivem do plantio da cana-de-açúcar. Vamos guardar essa daí. Funções particulares de cada profissional na lavoura de cana-de-açúcar poderia ser uma questão distratora e a letra A, B e C a gente desconsidera, né? Mas quando a gente pensa que, vamos voltar aqui, que ele negro está junto, ou seja, ele está dentro do canavial, o que ele está fazendo? Ele trabalha lá, né? O Yankee, que seria estadunidense, sobre, ele está o quê? Explorando. A ideia de sobre aqui não é o fato unicamente de estar acima, mas acima fazendo o que com quem está abaixo. Socialmente, né? E barro, que seria sob, é a terra que é a explorada. Assim como, consequente, também o negro, né? A gente poderia entrar nessa discussão mais profunda, mas que a gente não pode fugir muito aqui, certo? Então, pessoal, gabarito aqui, a gente tem como letra D, relações sociais dos indivíduos que vivem do plantio de cana-de-açúcar, né? É aquele que explora... Lorena, desculpa ter te interrompido. Como a palavra do enunciado, do comando metaforicamente, já pode te auxiliar nesse sentido. Exatamente, o metaforicamente ele está aí para te ajudar. Então, é preciso estar atento ao enunciado, pessoal. Não confunda estar atento ao enunciado com ler apenas o enunciado, basta para você resolver a sua prova de espanhol. Tá? Então, a gente falou várias vezes isso daqui, né? Porque a gente sabe que é uma prática muito utilizada pelos estudantes para economizar tempo na prova, mas que eu preciso ter cuidado com isso. Tá bom? Bom, são essas aí as nossas questões, né? Que a gente propôs aqui para vocês. Espera aí, deixa eu sair da tela aqui. Propusemos aí para vocês, né, terem uma ideia do que vai ser essa prova, de observar os detalhes, os pegas, não se esqueçam daqueles 3 pontinhos, das alternativas, não se esqueçam do comando, tá? E não confiem no portunhol, pessoal. Beleza? Espero ter ajudado vocês a prestar mais atenção nesses detalhes, né? Agradecer a professora Érica aí mais uma vez pelo convite, tá bom? E eu tenho certeza que, como eu disse antes, vai ser pan comido, ojalá que sim, la prueba de espanhol. Eu que agradeço, Lorena, muchas gracias por todo el apoyo, por la amistad sobre todo, porque te hace parar un poco con tus otras obligaciones como profesora de tantos preparatorios para el ENEM y dedicarse como participante de este proyecto. Muchísimas gracias y estamos juntas en todo el proceso, hashtag Fica Espanhol, hashtag Fica Qualidade da Educação, com possibilidade de que os alunos aprendam não apenas uma única língua estrangeira, mas tenha direitos sobre o que é aprender um idioma estrangeiro ou mais de um idioma, né, Lorena? Agradeço demais aí a sua participação. Estamos à disposição, e IF Goiano agradece muito toda a sua disposição em preparar essas questões para nós, trazer todas as suas contribuições, a sua experiência como professora, especialmente nesse aspecto de preparação para o Enem. Deixo também o meu recadinho aqui para os estudantes que estão inscritos no projeto Se Liga no Enem, de todo o estado de Goiás, que esse material que a professora Lorena apresentou aqui vai estar disponível para vocês lá pelo projeto, já é só entrar em contato. E deixamos aqui, então, nosso desejo de que vocês façam uma excelente prova. Foi um ano muito difícil, então, por estarem nesse momento disponíveis e se dedicando o máximo que vocês podem e o quanto vocês podem, já é uma vitória, né? Que os frutos, né, da dedicação de cada um de vocês possam ser colhidos, mas tudo no seu tempo e cada coisa no seu tempo, né? Lorena, muito obrigada, muitíssimas gracias e nos vemos, aunque sea a la distancia. Sí, Chao, suerte a todos. Chao. Chao.